Queridos irmãos, queridas irmãs, vivendo ainda as alegrias do jubileu de Nossa Senhora das Dores, nossa mãe padroeira, vivendo também iluminados pela palavra de Deus que sempre norteia a nossa vida, mas que de modo muito especial e particular, neste mês de setembro, mês a ela dedicado, nós somos convidados a experimentar ainda mais esta palavra de Deus que guia a nossa vida, que guarda os nossos passos, né? Guardando a palavra no coração, nós somos por ela guardados. Cantávamos isso há pouco no refrão meditativo. Hoje, a palavra de Deus, a liturgia da palavra, nos convida a pensar sobre alguns pontos muito importantes do nosso seguimento a Jesus Cristo. Primeiro, Jesus nos lembra que o mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Só que muitas vezes nós corremos o risco de colocarmos outros amores no lugar de Deus. Nós corremos o risco de colocarmos outras prioridades na nossa vida, como o dinheiro, o poder, o status, os títulos, os diplomas. Muitas vezes isso pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. E o pior é que muitas vezes nós colocamos nessas coisas, que têm lá a sua importância, mas nós colocamos nessas coisas toda a nossa segurança, toda a nossa confiança. Mas Cristo nos alerta para ficarmos atentos. Nós podemos ter os títulos, os diplomas, mas o mais importante é sempre amá-lo de todo o nosso coração. O mais importante é o amor que nós somos capazes de dar. E por isso, então, Jesus nos convida a refletir sobre a maneira como nós estamos administrando estes bens que Ele colocou nas nossas mãos. E, ao falar de bens, Jesus não fala apenas do dinheiro ou dos outros bens materiais que nós vamos conquistando ao longo da nossa vida, mas principalmente do bem maior, que é a nossa vida, a nossa existência. Hoje nós somos convidados a pensar nisso. Como nós estamos administrando a nossa vida, o nosso tempo, os nossos dons? Nós temos esta consciência de que somos filhos e filhas amados, amadas de Deus. Nós temos colocado Ele, o Senhor, como prioridade da nossa vida? Isso tudo a palavra de Deus nos faz refletir hoje. E aí Jesus nos aponta para algo que é bem mais profundo, a questão do nosso compromisso, da nossa fidelidade. E aí ele diz essas palavras que deixam a gente instigados, provocados. Quem é fiel nas pequenas coisas, será fiel nas grandes coisas. Quem é infiel nas pequenas coisas, será infiel nas grandes coisas. Um filósofo já dizia: se você quiser conhecer o caráter de uma pessoa, dê a essa pessoa poder. Aí a gente vai ver se o poder vai corromper ou não. E nós corremos o risco de sermos corrompidos pelo poder. Corremos o risco de sermos corrompidos por tantas coisas que podem nos afastar do caminho de Deus. E aí nós temos que ser fiéis em todos os momentos, em todas as situações. Preciso ser fiel aos compromissos que assumi como padre. Vocês precisam ser fiéis aos compromissos assumidos no matrimônio, como família, como pai, como mãe. Aos nossos compromissos na escola, no trabalho. Nós precisamos ser sempre justos e honestos, para não decepcionar, não apenas as pessoas que convivem conosco,
Não decepcionar não apenas a Deus, mas não decepcionar, sobretudo, a nós próprios. E aqui eu me lembro de uma frase de um escritor português, de que gosto muito, José Saramago. Certa vez ele disse que gostaria que na lápide do seu túmulo estivesse escrita a seguinte frase: procurei não fazer nada em vida que envergonhasse a criança que fui um dia. Eu acho essa frase de uma profundidade. Procurei não fazer nada em vida que envergonhasse a criança que eu fui um dia. Porque a criança simboliza a pureza. A criança simboliza algo que não foi corrompido por todas essas coisas que nos iludem. E como vai ser bom se ao final da nossa vida a gente tiver pelo menos um pouco dessa certeza que a gente não envergonhou a criança que fomos um dia. Que a gente procurou manter aqueles mesmos ideais, os mesmos sonhos, a mesma leveza, tendo um coração mais semelhante ao coração de Jesus. Isso é difícil, dificílimo, mas a gente chega lá. Então nós precisamos procurar, pedir sempre a graça de Deus para sermos fiéis, não nos deixando iludir por essas coisas que têm lá o seu brilho, que têm lá a sua importância, mas que passam. A única coisa que permanece sempre é o amor. E aí na aclamação ao Evangelho, a gente cantou uma coisa que diz assim, que é um resumo de toda a vida de Jesus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre por amor. Olha o amor aí. Para que sua pobreza nos assim enriquecesse. Este amor não é um amor de palavras apenas, mas um amor de atitudes, de gestos concretos. Ele que era tão rico, fez-se pobre por amor a nós. Ele nos deu o exemplo. E agora nós que vivemos na época da imagem, do Facebook, do Instagram, das redes sociais todas, nós corremos o risco de fazer um bem aparente. Nós queremos fazer coisas para mostrar nas redes sociais, fiz isso, fiz aquilo. Ou a gente se ilude pensando que as pessoas são assim ou assado. Mas isso também é um risco que a gente corre. Porque nós não podemos ser honestos e justos apenas quando as outras pessoas nos veem, apenas quando as outras pessoas nos aplaudem. Nós precisamos ser honestos e justos, sobretudo nos momentos em que estamos sem que ninguém nos veja, quando estamos sozinhos. A nossa consciência nunca deve nos acusar. Nós precisamos dormir com a tranquilidade de que procuramos fazer tudo o que estava no nosso alcance para fazer o bem. Nós vamos errar muitas vezes, vamos cair muitas vezes, mas quando nós errarmos, que nós possamos segurar na mão de Deus e pedir a Ele para nos ajudar a caminhar firmes, a remendarmos e prosseguirmos contando com a sua graça, fazendo o bem, procurando ser honestos, fiéis nas pequenas e nas grandes coisas. Não importa qual é o lugar que a gente ocupa, não importa se a gente faxina, limpa a praça, se a gente é o prefeito da cidade, se eu sou o padre, se eu trabalho no banco, na escola, se eu estou sentado na cadeira do presidente da República, se eu sou um rei, se eu sou alguém que não tem nada, não importa. A gente tem que ser justo, honesto, nas pequenas e nas grandes responsabilidades. Quando todos nos veem e quando ninguém nos vê. E tem uma historinha que meu professor de teologia gostava de contar, que nos ajuda a refletir sobre isso, uma piadinha. Uma senhora muito distinta estava dirigindo um carro de luxo na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte, num domingo à tarde. Então estava bem tranquilo o trânsito,
e ela estava atrasada para o seu compromisso. Tinha um sinal vermelho. Como não tinha ninguém, ela ultrapassou. Só que tinha um guarda do outro lado que ela não tinha visto, né? Aí o guarda apitou e falou com ela assim, e ela toda corada de vergonha: bonito, uma senhora tão distinta como você? A senhora não viu que o sinal estava vermelho? Ela, olhando para ele, morrendo de vergonha, falou: o sinal eu vi, não vi foi o senhor. Então, isso pode acontecer conosco. Nós sabemos o que é certo e o que não é certo, o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Então, por isso, a gente tem que contar sempre com a graça de Deus, para que Ele ilumine as nossas escolhas, as nossas ações, e que Ele nos dê sempre a graça da fidelidade. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, serei fiel. Vamos cantar? Faz-me fiel, precioso Jesus. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Faz-me fiel, precioso Jesus, faz-me fiel. Há uma carreira a correr, uma vitória a alcançar. Cada hora em meu viver, faz-me fiel. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.